Vamos abrir o Morning dessa quinta com um destaque internacional. Nicolás Maduro assume daqui a pouquinho o novo mandato como presidente da Venezuela. As informações chegam com o repórter Vitor Brown. Apesar dos protestos da oposição e da comunidade internacional, Nicolás Maduro deve assumir nesta quinta-feira o novo mandato como presidente da Venezuela. Reeleito em uma votação bastante contestada em maio do ano passado, o chavista toma posse para mais 6 anos de governo. O pleito foi marcado por denúncias de fraudes. Os adversários do regime boicotaram e decidiram não lançar candidatura. O índice de abstenção chegou a 52% e Maduro acabou reeleito. Nesta quarta-feira, o presidente chamou a imprensa e anunciou um ultimato ao Grupo de Lima para que os países do bloco interrompam as hostilidades e reconheçam o início do novo mandato. Le exigimos uma rectificação. No pronunciamento, Maduro disse que entregou uma nota de protesto a todos os governos do que ele chama de Cartel de Lima. Ameaçou os integrantes do grupo, dizendo que se não revirem as posições sobre a Venezuela em até 48 horas, vai tomar as mais urgentes medidas diplomáticas. A los gobiernos del Cartel de Lima, para que rectifiquem sua política intervencionista e grosseira. No pronunciamento, Maduro disse que entregou uma nota de protesto a todos os governos do que ele chama de Cartel de Lima. Ameaçou os integrantes do grupo, dizendo que se não revirem as posições sobre a Venezuela em até 48 horas, vai tomar as mais urgentes medidas diplomáticas. Na sexta-feira passada, o Grupo de Lima, que reúne 15 países das Américas, incluindo o Brasil, declarou que não vai reconhecer o novo mandato. Nicolás Maduro assumiu o governo da Venezuela em março de 2013, com a morte do então presidente Hugo Chávez. Venceu a eleição realizada no mesmo ano e agora assume para o terceiro mandato, que vai até 2025. Tá aí a reportagem do Vitor Brown, já passo a bola para você. Bom dia, Caio. Bom dia, Edgar. Vamos lá, ontem a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, anunciou que estava a caminho, né, da posse do Nicolás Maduro. Ela, inclusive, usou essa mesma expressão aí, usada na matéria que a gente viu pelo Maduro, Caio, de política intervencionista, o que ela chama de política intervencionista e golpista incentivada pelos Estados Unidos com a adesão do atual governo brasileiro e outros governos reacionários. Muito provavelmente ela estava fazendo uma menção a esses países que participaram da reunião ali em Lima, né? E aí, Caio? Vamos destacar aí os países reacionários do Grupo de Lima, né? Não só o Brasil, mas também Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia, todos eles muito reacionários, né? O único país que não subscreveu foi o México, porque agora está nas mãos de um esquerdista, né? O López Obrador. É interessante, viu, Edgar? A Gleisi virou youtuber agora. Ela disse numa postagem que ela vai pôr... ela vai pôr os pingos nos is. Então, o ouvinte do Morning Show que quiser interagir diretamente com essa nobre parlamentar, pode fazer isso aí pelo YouTube, nos comentários, dando joinha, enfim. Tenho certeza que vai saber se manifestar adequadamente com essa nossa representante, entre aspas. Bom, essa posse do Maduro é um faz de conta, né? Mais um faz de conta da esquerda, é um teatro, né? Todo regime totalitário, todo regime tirânico, ele sempre busca algumas formas de parecer legítimo. Geralmente é promulgando Constituição e simulando eleições. Esse é o caso. Essa eleição presidencial que garante um mandato de 6 anos para o Maduro, portanto, até 2025, ela contou com uma abstenção recorde, né? A Venezuela tem mais de 20 milhões de eleitores cadastrados, só 8 milhões compareceram. Para você ter uma ideia, em 2013, foram 80% das pessoas que compareceram às urnas ainda tinham esperança na democracia. Dessa vez, apenas 46%. Como o Brown bem colocou na matéria, houve um boicote da oposição, até porque os 3 principais adversários, um está em prisão domiciliar, o outro teve os direitos políticos cassados por 15 anos e o outro está refugiado em Madrid. Então, assim, não tem realmente como ter uma eleição séria. E o histórico lá na Venezuela, após os protestos contra o regime do Maduro, que já somaram mais de 2.000 prisões e 200 morte por motivo político, ensejou a eleição da Assembleia Constituinte. Só que nessa eleição, o próprio presidente da empresa responsável pelo pleito, né, o presidente da Smartmatic, denunciou uma discrepância de mais de 1 milhão de votos entre o número oficial divulgado e o número que a empresa dele apurou. Você sabe o que é o Foro de São Paulo, Edgar?
Sim. Então, pro ouvinte aí que não manja tanto de política internacional, essa é uma organização que reúne os partidos e movimentos de esquerda pro avanço da agenda socialista aqui no Brasil. Em 2007, houve a 23ª edição desse foro lá na Nicarágua do Daniel Ortega, e foram para lá PT e PCdoB. Na época, Edgar, a Venezuela já contabilizava mais de 100 mortes, né, de manifestantes aí por motivação política, e a resolução final desse texto exaltava o triunfo das forças revolucionárias da Venezuela. No discurso dela, a Gleisi, né, falava que o PT manifestava apoio e solidariedade ao presidente Maduro. Portanto, a gente tem aí já um histórico de apoio a tiranias, lembrando que a Venezuela passa por uma crise humanitária, produz mais de 5 mil refugiados por dia, está numa situação econômica aí gravíssima, com mais de 1 milhão% de inflação ao ano, e 80% das famílias venezuelanas enfrentam insegurança alimentar. A gente divulgou ontem um dado que veio de 3 universidades venezuelanas, mostrando que em média as pessoas emagreceram 11 quilos em 2017, Edgar. Isso é fome praticamente, né? Mortalidade materna aumentou 65%, mortalidade infantil 30%, os casos de malária, né, saltaram de menos de 40 mil para mais de 400 mil, a fonte disso é a OMS. E isso está afetando inclusive países como o Brasil, porque o surto de sarampo na Venezuela, essa mesma linha genética do vírus, veio, né, com a crise dos refugiados para o Brasil e vitimou 10 pessoas, com 1.700 casos confirmados e 10 mil suspeitas de sarampo. Então, está tudo conectado e fica aí, enfim, o nosso apoio ao chanceler Ernesto Araújo, que fez a sua estreia no cenário internacional, com a declaração de Lima contra esse governo, né, com uma oportunidade histórica para redemocratizar a Venezuela.